se quiser podemos começar. Muito bem, então muito boa tarde a todos. Temos hoje mais uma Smart Discussion. Como sabem, são sessões que organizamos com alguma regularidade e onde procuramos abordar temas de atualidade, sempre com oradores de referência. Hoje temos um tema muito oportuno e muito atual, como vínhamos a falar há bocado, o tema da responsabilidade social. Temos duas oradoras de referência, já lá vamos, mas antes disso, dar nota das duas Smart Discussions que vamos ter até o final do mês. Na próxima semana, no dia 21, vamos ter uma sobre comunicação, com duas profissionais muito conhecidas, a Fernanda Freitas e a Rosália Amorim, que dispensam apresentações. Acho que vai ser uma sessão muito interessante, porque, como sabem, a boa comunicação hoje é também um tema absolutamente crítico para o sucesso das organizações e para o nosso próprio sucesso pessoal. E depois, na última semana de outubro, no dia 29, temos uma sessão também muito interessante, penso eu, Olá, desculpem lá, estava aqui a tentar resolver um sobre tema técnico. internacionalização, e Boa tarde a todos. essa sessão vai ter como oradores, portanto, o Miguel Fasquilho e uma reconhecida gestora, Silvia Beckman, que está à frente neste momento da Mercedes IO e, portanto, tem feito um trabalho também muito interessante nesta matéria. Mas voltando à sessão 2, e já agora, Aida, como estás, tudo bem? Eu estou a fazer aqui uma pequena introdução inicial. Eu agradecia depois que durante a sessão que pusessem os alto-falantes em baixo, quando a Isabel começar a falar. Mas, portanto, a Isabel Juneiro e a Margarida Couto são duas pessoas que têm feito um trabalho fantástico nesta área. A Isabel, do ponto de vista mais de entidades da sociedade social, como é o caso do Banco Alimentar, que é conhecido de todos, é uma pessoa que, de facto, nesta matéria tem uns pergaminhos que todos respeitamos e todos consideramos. E a Margarida Couto, mais na área do corporate, como sabem, ela é uma ilustre advogada e gestora ligada a um importante grupo de advocacia, mas também foi até há pouco tempo presidente da Grace, como sabem, é uma importante plataforma também destes temas. Portanto, eu vou passar de imediato a palavra à Isabel, depois temos a Margarida e depois temos aqui uma discussão entre todos. Muito bem, então até já, obrigado. Isabel, começamos consigo, está bem? Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de expressar ao Jaime, os meus agradecimentos por este amável convite, e saudar a Margarida Cocoto, que com muito gosto partilho este mano a mano sobre responsabilidade social, que é um tema que me interessa muito e há muitos anos. Eh, Farei uma abordagem ligeira e rápida a este tema para, se for caso disso, permitir posteriormente uma troca de pontos de vista mais dinâmica e interativa. Como certamente saberão, aquilo que nos propomos debater aqui hoje, ou refletir, talvez seja melhor, porque estes momentos que o Jaime nos propõe são mais até de reflexão, e depois os debates desencadeiam-se dessa reflexão. É a questão da chamada responsabilidade social empresarial. Não gosto do tema corporativo, lembra-me outras épocas, e, portanto, gosto mais deste tema responsabilidade social empresarial. Não questionando, naturalmente, a natureza perene do seu conceito, que se estabeleceu, creio eu, em definitivo na praxis, na preocupação e nas decisões de gestão das empresas, mas procurando o essencial definir as condições para que esta atitude, muito politicamente correta, se traduza na prática numa melhoria concreta para as nossas sociedades. Ou seja, como transformar aquilo que parece uma boa ideia numa coisa efetivamente boa. Ser ou parecer, conforme talvez de forma um pouco provocatória, gostaria de deixar no mote desta minha breve intervenção inicial. Entendo que se trata de uma oportunidade que não pode ser desperdiçada. Mais do que um negócio, as empresas têm ao seu alcance uma forma de intervir ativamente na sociedade, alterando-a para melhor. Acho que a questão tem um interesse incontornável, para além de constituir uma matéria de grande atualidade. No meu caso, o interesse carece de justificação e não deixarão de me perdoar que chame este assunto à colação. No vosso caso, desculpa-me a presunção de pensar que, na qualidade de pensadores, decisores, gestores, o assunto não pode igualmente ser ignorado. A discussão sobre se as empresas devem pautar a sua atividade em função de uma lógica de responsabilidade social empresarial deixou de ser ideológica ou teológica. A pressão social impôs-se e aqueles que são a favor venceram manifestamente os argumentos daqueles que expressavam reticências. Não faz mais sentido, portanto, e apenas lhes faço referência para contextualizar,
invocar argumentos do tipo dos que manifestaram no passado os seguidores da escola ultraliberal e até muitas organizações não governamentais com intervenção política, de que o conceito não faria sentido porque a sua aplicação colocaria as empresas a atuar em áreas que são da exclusiva responsabilidade dos governos, de que tudo se resumiria, no final, a green ou social washing, a uma feira de vaidades destinada exclusivamente a limpar consciências, ou ainda de que tudo revestiria a natureza de uma brincadeira a que gestores das empresas se dedicavam com dinheiro dos outros, ou seja, dos acionistas. O debate tem, portanto, algo de passado. Os pontos de vista extremos aproximaram-se, entretanto. Embora numa interpretação um pouco estrita, os ultraliberais já reconhecem como bem-vinda a preocupação com a responsabilidade social e empresarial nas decisões de gestão, desde que orientada para a tomada de opções que façam sentido de negócio, isto é, que se traduzam numa resposta às preocupações de vária índole manifestadas pelos consumidores, em alocação racional dos recursos que são escassos, numa perspectiva de proteção ambiental e numa lógica de motivação, sentido de pertença e até motivo de orgulho dos colaboradores das empresas. E, portanto, as próprias organizações não governamentais, no início tão receosas, perceberam que as empresas dão respostas bem mais rápidas do que os governos às suas necessidades e preocupações e passaram, portanto, de forma muito pragmática, a colaborar ativamente com as empresas na preparação e na execução de programas daquilo a que chamaram hoje sustentabilidade, mas que é ou não é mais do que responsabilidade social empresarial. Aquilo que se passou a discutir não é mais o se, mas o como. No entretanto, assumimos a uma verdadeira explosão no interesse pela coisa. Não há empresa que não fale no assunto dos seus relatórios anuais. Os relatórios de sustentabilidade dão mais peso a tudo o resto do que à própria execução financeira ou até à prestação de contas. Muitas têm relatórios específicos sobre o seu desempenho que passaram, aliás, a ser obrigatórios na área da sustentabilidade. E hoje não há empresa que não fale mais de sustentabilidade e que não inclua a sustentabilidade empresarial nos seus resultados. O rol de empresas e de exemplos e de atividades não tem fim. Companhias de eletricidade que apelam à poupança de energia. Construtores de automóveis que financiam campanhas com o objetivo de promover a condução segura. As celuloses que plantam árvores e apoiam programas destinados a prevenir incêndios florestais. Os bancos que sublinham a necessidade de restrição do crédito ao consumo. As companhias produtoras de bebidas e de produtos agroalimentares apelam à moderação no consumo do álcool ou até nos riscos da obesidade. Hoje, não há praticamente nenhuma empresa que não destine uma fração dos seus lucros e contribuições filantrópicas ou que não disponibilize horas de trabalho voluntário dos seus colaboradores para as causas mais variadas. As ONGs políticas estão constantemente alerta e seguem atentamente o comportamento das empresas nesta matéria, com grande escrutínio. As Nações Unidas promoveram um código de conduta. Criou-se uma indústria de consultoria especializada. As escolas de gestão criaram cadeiras da especialidade e pasme-se até os investidores avaliam o desempenho financeiro das empresas para além de critérios estritamente financeiros. Mas o que é que explica esta evolução, que por um lado é muito positiva, mas por outro lado pode ser um excesso? E não me estavam a ver a mim a dizer isto. Mas eu vivo há 32 anos neste setor social e sou economista. E há 20 anos criei aquilo que é hoje talvez a maior consultora na área social, a Entreajuda, que apoia as instituições na área da gestão e organização. Por um lado, o papel cada vez mais ativo e interventivo das organizações não governamentais, a globalização e a constante monitorização que passou a existir das atividades das empresas, impôs da parte destas um maior cuidado com a gestão dos riscos chamados reputacionais. Por outro lado, a sociedade compreendeu que não pode esperar excessivamente da atuação da parte dos governos na resolução de problemas e virou-se para as empresas, pressionando-as, sabendo que estas são muito mais rápidas e, sobretudo, porque os jovens não toleram que não seja assim. E isto faz com que as empresas, se querem captar talento,
tenham que enverdar também por este tipo de política e de prática. E por fim, eh, os, próprios colaboradores das empresas pressionam de tal forma que as empresas não têm maneira de fugir a esta que passou a ser uma obrigação até mais do que uma opção. Dito isto e concluo procurando sistematizar um pouco. Quais são as principais facetas que reveste hoje em dia a prática da chamada responsabilidade social? Tradicionalmente eram as contribuições financeiras do tipo filantrópico. As empresas começaram por atribuir uma parte dos seus lucros antes de impostos a causas sociais e menos até a causas ambientais, porque faria sentido retribuir à sociedade uma parte dos seus ganhos. Cada vez mais, no entanto, esta via se apresenta esgotada. Quer porque passar apenas um cheque parece limitado, quer porque os acionistas pretendem cada vez mais ter uma percepção da utilidade deste tipo de gastos, quer ainda porque os próprios colaboradores das empresas preferem eles próprios ser diretamente envolvidos nestas atividades e daí o sucesso progressivo dos programas de voluntariado empresarial e em muitos casos em que as empresas complementam as contribuições individuais dos seus próprios colaboradores destinadas a instituições de solidariedade social. E são muitos os casos. Temos, por exemplo, a Cisco, que a nível mundial doa $2 por cada hora de tempo de trabalho dos seus colaboradores nas organizações. Ou temos, por exemplo, este programa que a Fundação Galp lançou agora muito recentemente, Todos os Passos Contam, em que, por todos os passos que as pessoas colocam numa plataforma da Galp, atribui uma refeição à rede de emergência alimentar. E o ano passado foram doadas 1 milhão de refeições. O dinheiro não é, por outro lado, a solução quando as empresas se confrontam com situações no chamado domínio do risco reputacional. E isso explica a segunda faceta da responsabilidade social empresarial. E por isso as empresas tentam fazer-lhe face de forma preventiva, falando com os governos e as organizações não governamentais, em simultâneo, adotando códigos de conduta e trabalhando em conjunto com os seus concorrentes no sentido do estabelecimento de regras e posturas de negócio comuns. Ainda daqui a muito pouco tempo, vamos lançar um programa chamado Energético, que junta todas as energéticas de Portugal numa plataforma para incentivar o uso racional e a poupança de energia, numa lógica de olhar para a pobreza energética não como algo que só os pobres têm, mas como algo que muitos ricos também sofrem, apenas porque não sabem como tratar o tema da energia. Daí a terceira faceta, porventura a que mais na moda se encontra, talvez a que está em maior expansão, e que no essencial se resume a tentar tirar partido dos potenciais riscos reputacionais e das preocupações e necessidades manifestadas pelos consumidores e, por via da análise preventiva da situação, tomar decisões de negócio que estejam conformes, lançar novos produtos que respondam a essas necessidades e previnam a ocorrência de riscos, em suma, transformar os riscos em oportunidades fazendo o bem pelo facto de se fazer bem. Uma estratégia de responsabilidade social empresarial elaborada com base na combinação destas três facetas faz sentido e tem condições para ser bem-sucedida. Chame-se o que se lhes quiser. No fundo, fazê-lo reconduz-se a gerir bem um negócio. E se a responsabilidade social empresarial é gerir bem um negócio, acho que podemos estar todos de acordo que estamos no bom caminho. Outra coisa, infelizmente, muito presente na nossa sociedade e no nosso país, é tomar a responsabilidade social empresarial como mais uma oportunidade no domínio da publicidade ou propaganda, independentemente da valia e da reflexão dos projetos que lhe estejam subjacentes. Estou em crer que estes projetos estão condenados ao fracasso, tal qual foi o fato e que a sociedade e o mercado se encarregarão de separar o trigo do joio, premiando aqueles que no domínio do exercício da chamada responsabilidade social empresarial o são mais do que parecem. Deixo por isso aqui este apelo e repito, trata-se de uma oportunidade que não pode realmente ser desperdiçada, porque as empresas têm ao seu alcance a possibilidade de intervir ativamente na sociedade e de, ao ajudar as organizações, ajudar a combater a pobreza,
proteger o ambiente e proporcionando muitas vezes um futuro a pessoas a quem ele estaria negado. Decisões de responsabilidade social empresarial verdadeiras e empenhadas são um investimento que a sociedade retribuirá, ainda que a prazo. E pronto, era isto que lhes dizia, e depois estou Muito aberta, bem. depois de ouvirmos a Margarida, claro, Sim, senhor. a Passamos todas agora as à conversas. Margarida e depois vamos ter, não tenho dúvidas nenhuma, uma discussão interessante. Temos aqui muita gente, ou algumas pessoas ligadas a estas áreas, e portanto vamos ter aqui a discussão. Margarida, muito obrigado também pela disponibilidade. Bem, muito obrigada, Jaime. Antes de mais, obrigada pelo convite e cumprimento a Isabel. Enfim, andamos nestas andanças juntas há muitos anos, muitos anos. Eu, de facto, estou mais ligada ao tema pelo mundo das empresas. Eu costumo dizer pelo mundo corporativo, mas já sei que a Isabel não gosta do nome, faz-nos lembrar, de facto, coisas do passado. Portanto, vou tentar não me escorregar a língua para o corporativo e dizer mais empresarial. Mas pronto, é esse o meu ângulo. Eu venho do mundo das empresas, como já me referiu. O meu maior posto de observação, talvez, a respeito deste tema, embora eu trabalhe intensamente há muitos anos, até tenha sido esta minha passagem pela presidência do Grace, os 6 anos em que estive na presidência do Grace, colocou-me num posto de observação, digamos que privilegiado, sobre como é que as empresas, não só como é que as empresas estão a olhar para este tema, mas sobretudo foi muito visível nestes últimos anos uma enorme mudança, e a Isabel abordou isso, mas para quem estava no posto de observação em que eu estava, quase que se via o barco a mudar de rumo, digamos assim. E houve uma altura em que tudo isto era muito frustrante, pelo menos para pessoas como eu e a Isabel, que já levávamos este tema a sério há muito tempo, porque a sensação que nós tínhamos, ou pelo menos eu tinha, era que o tema da responsabilidade social para as empresas era assim uma caixinha de coisas bonitas, não era considerado estratégico, era algo que se pudesse ser tínhamos, se não pudesse ser não tínhamos. Em tempos de vacas magras a caixinha encolhia ou tinha menos coisas bonitas, e não era estratégico, e isso tinha que mudar, e finalmente mudou por muitos motivos, não temos razão para os abordar a todos, mas se calhar uma das coisas que nos deve fazer pensar é que atualmente das 100 maiores economias do mundo, mais de 2/3 são empresas, não são países. E é evidente que isso, unido a muitas outras circunstâncias, atribui às empresas um papel na sociedade, muito diferente do papel que elas tinham anteriormente. E, portanto, a teoria do Milton Friedman, que estava certíssima provavelmente na altura em que ele a desenvolveu e em quem se ensinava na escola, que a única responsabilidade social de uma empresa é maximizar lucro acionista desde que os faça dentro das regras do jogo, hoje deixou de ter aplicação por uma razão muito simples: o contrato social mudou. O contrato social não é um documento escrito por advogados, mas acho que todos nós sabemos qual é o contrato social que nos une uns aos outros, e o contrato social que liga as empresas à sociedade foi sendo reescrito paulatinamente. E neste novo contrato social, aquilo que na verdade é exigido às empresas é que pelo menos elas se sintam responsáveis pelas externalidades negativas que causam. Eu durante muito tempo ouvi muitas empresas dizer que já são suficientemente responsáveis, socialmente responsáveis, porque pagam salários e pagam impostos. Sem dúvida, é melhor pagar salários e pagar impostos do que, por exemplo, não pagar impostos. Não pagar impostos é uma prática muito irresponsável. Mas isso deixou de ser suficiente, ou seja, as empresas têm de facto que se responsabilizar no mínimo pelas externalidades negativas que causam, e não apenas pelas externalidades ambientais, também pelas externalidades sociais. Digamos que, enfim, atuam sobre as comunidades, têm impacto sobre os trabalhadores, sobre os fornecedores, potenciais violações de direitos humanos, enfim. E tudo isto, no final do dia,
dia se traduz em algo que as empresas, se não mantiverem, arriscam-se a desaparecer, e isso chama-se licença social para operar. Ou seja, eu acho que a responsabilidade social decorre da circunstância de que uma empresa que perca a licença social para operar está condenada a desaparecer. E, portanto, eu acho que neste contexto pode dizer-se que aquele termo que nós conhecíamos como responsabilidade social corporativa, ou RSC, ou responsabilidade social empresarial, hoje para mim é um bocadinho o S do ESG, não é? A nomenclatura vai sempre evoluindo, e hoje enfim, a sigla do momento é de facto o ESG, portanto o ambiente, o social e o governance, mas o S está no meio para mim porque é a virtude, porque o S é a cola do E com o G, ou seja, eu acredito que nós precisamos de salvar o planeta, mas acho que precisamos salvar o planeta para as pessoas e não pelo planeta pelo planeta. Mas o facto da responsabilidade social hoje ser o S do ESG, é um S pensado de uma forma estratégica e com ligação ao negócio, como referiu há bocado a Isabel. E, portanto, já não é uma caixinha de coisas bonitas, já não é um nice to have, é um must have. E o S até é uma letra feliz, porque tem duas barrigas, tem uma barriga para dentro e uma barriga para fora, e digamos que aquilo que nós chamávamos de responsabilidade social também tem duas barrigas, não é? A relação com os nossos colaboradores e a relação com a comunidade. Sendo que depois há a beleza do voluntariado corporativo ou voluntariado empresarial, unir estas duas barrigas, porque é pôr os nossos colaboradores ao serviço da comunidade, e isso gerar impactos positivos conjuntos, porque é bom para a comunidade e é bom para os trabalhadores e para o engagement e para o sentimento de pertença. E, portanto, para mim, hoje a responsabilidade, aquilo que nós chamávamos responsabilidade social, hoje para mim é o S do ESG. Como a Isabel dizia e bem, a responsabilidade social é diferente de filantropia, pelo menos na filantropia à moda antiga, que é toma lá um cheque e não me contes o que é que fizeste com ele. Acho que isso felizmente acabou, mas para mim a filantropia estratégica tem cabimento naquilo que podemos chamar responsabilidade social, ou se quisermos o S do ESG, sobretudo se for uma filantropia estratégica levada ao next level, que da minha perspectiva é a criação pelas empresas de uma fundação empresarial. Infelizmente em Portugal são poucas, já são algumas, já temos alguma massa crítica, nada de comparável aos outros países. Portugal não tem uma cultura filantrópica comparável à dos outros países. No índice global ficamos muito mal na fotografia, também se calhar é algo em que podemos refletir e falar um bocadinho mais à frente, mas ainda antes de começar esta conversa também estávamos aqui a ver como o país também é pouco amigo dos filantropos, e estávamos aqui a discutir o caso de uma fundação que está há 9 meses a tentar ser reconhecida pelo governo, também às vezes, enfim, não facilitam a vida a quem quer fazer o bem. Mas, enfim, a verdade é que todos estes temas estão em grande transformação, e hoje uma fundação de empresa, uma fundação corporativa, é quase que como um braço armado para a responsabilidade social ou para o S do ESG, mas é um braço armado que permite um nível de experimentalismo que não é permitido, ou que é mais difícil no contexto de uma empresa. Falhar no contexto de uma empresa é muito mais difícil, enquanto que experimentar e falhar no contexto de uma fundação, e falo por experiência própria, porque eu também sou CEO da Fundação Vasco Vieira de Almeida, e sei que posso ter o atrevimento de fazer no contexto da Fundação projetos super arriscados que não poderia ter o atrevimento de fazer no contexto da VDA, porque a VDA não pode falhar, porque é uma empresa, porque tem uma reputação, etc. E uma fundação é um laboratório de responsabilidade social. Podemos experimentar, o que não dá certo, olha, não contamos a ninguém, o que dá certo experimentamos e escalamos, e contaminamos os outros, e enfim, também aprendemos a trabalhar em rede entre empresas e fundações, que acho que é algo que também faz muita falta
ao ecossistema da responsabilidade social em Portugal. Finalmente, e também porque, enfim, sei que é um tema que hoje preocupa muito as empresas, mas que também acredito que vai trazer muita disciplina ao S do ESG, é o facto de, como a Isabel também tocou, o reporte de sustentabilidade, neste caso o reporte ESG, porque o reporte de sustentabilidade vai ter que se fazer nos 3 pilares, no ambiental, no social e no de governance, felizmente, trouxe este tema para o centro das preocupações das empresas, ou seja, infelizmente é triste, mas muitas vezes é pelo compliance que os temas se tornam importantes para as empresas, ou pelo menos que passam a ser importantes ao nível dos boards, não é? E a verdade é que, a partir do momento que todas as empresas que não sejam PMEs vão ser obrigadas a reportar quais são as suas práticas no E, no S e no G, bem, primeiro, para reportar quais são as suas práticas, convém que tenham práticas, não é? Portanto, logo aí leva-as a ter que refletir muitíssimo mais sobre o tema. E não é um reporte qualquer, não é o reporte do antigamente ou o reporte atual, em que nós, no nosso relatório de sustentabilidade, contamos acerca de nós próprios aquilo que mais nos convém, e não falamos daquilo que não correu bem ou que não achamos que vai aumentar a nossa reputação. Isso deixa de poder ser assim, porque vai ser tudo auditado, o relatório ESG vai ter o mesmo nível de importância, incluindo no S, que o relatório financeiro vai ter que ser auditado em termos equivalentes, e portanto isto também acabou por dar outra dignidade ao tema e trazer o tema da dita responsabilidade social, ou se quiserem, eu gosto mais de lhe chamar o S do ESG, para o centro da discussão, ainda que eu não gosto que as coisas se tornem relevantes pelo lado da compliance. Eu costumo dizer que o reporte não é que o tema se tenha tornado importante porque é obrigatório, acho que é ao contrário, o tema tornou-se obrigatório porque é importante, mas enfim, há sempre duas maneiras de olhar para o copo, não é? E pronto, e as empresas agora são confrontadas com isso, vão ter que reportar o que fazem no S, quer no S para dentro, relativamente aos seus colaboradores, quer no S para fora, e isso tem uma grande vantagem, porque aquilo que, como a Isabel também referiu, aquilo que mais preocupa quando estamos a falar destes tópicos é sempre tudo o que tem a ver com o washing, não é? Com social washing, greenwashing, enfim, todo tipo de lavagem. E é evidente que nós nunca vamos acabar com o social washing, nem com o greenwashing, como nunca vamos acabar com a maldade no mundo, como nunca vamos acabar com a corrupção, como nunca vamos acabar só acabando com os seres humanos, o que também não me parece assim um bom caminho para lá chegar, não é? Porque o ser humano, por natureza, é falível e há de ser sempre, portanto, claro que nunca vamos acabar com essas más práticas todas, mas é evidente que pelo menos a Europa está a tomar medidas que tornam bastante mais complexas, não só bastante mais complexas essas práticas, como sobretudo bastante mais caras, ou seja, não só as empresas que forem apanhadas serão julgadas reputacionalmente, como todos temos assistido ao aumento da litigância ESG. É evidente que neste momento nós estamos a assistir mais à litigância climática, ou seja, de muitas entidades a ir atrás de empresas que fazem claims que não correspondem à realidade, mas da minha perspectiva a litigância climática é apenas a primeira fase, estamos no E, mas a seguir vem o S e, portanto, quem fizer social washing acho que vai pagar pelo lado da reputação, mas também vai pagar pelo lado da litigância, enfim, há países que levaram a coisa tão longe quanto a França, que culminou de crime, por exemplo, a violação enfim, de determinadas regras do reporte, ou seja, está tão preocupada com o combate a este washing, digamos assim, que culminou de crime a violação dessas regras. Portanto, para concluir e para termos mais tempo para discussão do que para monólogo, eu acho que houve uma enorme evolução, aquilo que era um nice to have passou a ser estratégico, como a Isabel referiu, eu não sou tão otimista, acho que não há nenhuma empresa que não tenha, acho que ainda há muito caminho a percorrer e no Grace isso foi muito visível para mim,
as PMEs têm efetivamente, debatem-se com uma falta de recursos financeiros e humanos que torna tudo isto mais difícil para elas, mas também tem a coisa boa de que as empresas grandes hoje sentem-se responsáveis pela sua cadeia de fornecimento e, portanto, também sentem que faz parte desta sua responsabilidade social agarrarem nas PMEs que estão na sua cadeia e trazê-las com elas para esta discussão. Acho que temos muito caminho a percorrer, mas claramente as empresas pelo menos entraram num trilho, que é um trilho muito mais promissor do que o trilho da antiga caixinha de coisas bonitas e dos cheques random que se passavam e que não sabíamos que destino tinham e que não estávamos preocupados com o impacto que iam causar. Portanto, bem, mas eu sou uma otimista crónica, de qualquer modo, mas acho que neste momento temos razões para estar mais otimistas do que de antes, e quer eu, quer a Isabel, somos umas sobreviventes deste tema. Isto é preciso ser-se muito resiliente, porque andamos há 20 anos nisto e durante 20 anos foram mais as vezes que batemos com a cabeça na parede do que aquelas que tivemos grandes alegrias, e acho que agora chegou a nossa hora, chegou a hora de começarmos a ter mais alegrias e enfim, estou muito confiante no futuro. Muito Obrigada. bem. Sim, senhor. Portanto, eu agradecia, como há um bocado disse, que quem quiser comentar, levantar uma questão, que levante a mão. Independente disso, eu vou, obviamente, convidando algumas pessoas para que criarmos aqui alguma dinâmica. Nós temos hoje aqui connosco o Miguel Fontes, portanto, que foi secretário de Estado até há pouco tempo destes temas. E se calhar pedia também para fazer um primeiro comentário antes de passar a outras pessoas. Miguel. Obrigado, boa tarde, Jaime, outra vez. Cumprimento a Isabel Joaninho, cumprimento obviamente a Margarida, que já tinha falado há bocadinho. Agradeço muito as vossas intervenções iniciais, que acho que foram muito interessantes e muito enriquecedoras da discussão que teremos agora, seguramente, e ajudam-nos, acho eu, a balizar esta discussão a partir de quem têm uma experiência e uma legitimidade de estar implicadas, neste caso, de forma muito ativa neste terreno mais empresarial e nesta temática da responsabilidade social. Eu, enquanto estava a ouvir-vos, estava aqui a pensar ao mesmo tempo em duas ou três situações que no fundo têm a ver com aquilo que para mim nesta temática é sempre a questão central, que é, se nós encaramos a responsabilidade social, corporativa ou empresarial, numa lógica eminentemente de compensação das ditas externalidades negativas, isso só por si, obviamente, já tem algo muito positivo, porque é bom ter consciência delas e há pelo menos uma lógica de querer mitigar, por via da compensação, essas externalidades negativas, ou se devemos já, e se podemos já colocar a exigência, se quisermos, cívica, societal, num patamar ainda maior, superior, que é mais do que uma lógica de encarar a responsabilidade social das empresas, na lógica da compensação das externalidades negativas. O esforço não tem que estar mesmo a exigir que as empresas, desde o seu modelo de negócio de raiz de produção, ao máximo tentem é não ter mesmo externalidades negativas, mesmo que isso seja formulado dito assim como uma utopia. Mas com exemplos concretos acho que isto não fica tão abstrato, quer dizer, não faz muito sentido que uma empresa invista em programas de apoio à saúde mental, por exemplo, dos seus colaboradores, ou que tente, digamos, depois ter um nível de compromisso com instituições que estão no terreno a combater o burnout ou promover a causa do work-life balance, quando tem práticas, por exemplo, no seu seio, que são geradoras dessa situação. Esse tipo de contradição gostava também de vos ouvir, se acham que isso já está ao nível da famosa lavandaria, do washing, ou se é uma questão diferente. Porque eu tenho sempre, e não é para fazer disto uma discussão, digamos, académica, é porque eu acho que as fronteiras nestas coisas são muito tenues, porque não é necessariamente uma lógica de querer fazer o watching das más práticas, é mesmo, em alguns casos, não ter consciência de que aquilo que se pede hoje em dia, julgo eu, a todos nós, e ao tecido empresarial seguramente, tal como dizia, eu costumava dizer que a inovação não era a cereja em cima do bolo, era o bolo. Eu diria que a responsabilidade social já também não pode ser, como a Margarida dizia, a cereja em cima do bolo. É o bolo, ou seja, as empresas têm que nascer incorporando desde a raiz esta lógica que têm que ser, de facto, sustentáveis
nesta tripla, eu termino já, Sim. nesta tripla dimensão. Porque se não o forem, e se começam desde o início, sobretudo para as novas empresas, e desculpem puxar para aí, porque é mais fácil colocar nas novas esta exigência do que naquelas que já têm um histórico e um legado, uma legacy muito pesada, não devem sequer ter espaço no mercado. E isso é a minha última nota, é que este tema julgo que também só faz sentido. Aliás, gostava de vos ouvir se me acompanham nessa ideia, que esta mudança radica muito numa exigência, sobretudo, diríamos que veio do mercado, ou seja, veio dos consumidores. Ou seja, é porque hoje os consumidores estão muito mais exigentes num conjunto de temas que, independentemente da motivação ou da pureza da motivação da gestão e dos acionistas, as organizações tiveram que mover, quanto mais não fosse para responder a estas necessidades. Pronto, é só um pequeno contributo Muito bem. complementar, mas gostei muito Sim, das Miguel. intervenções iniciais. Acho que foi uma belíssima nota de introdução. Portanto, nós temos aqui várias pessoas, eu não sei se o Joaquim Cavasso, depois também vou passar a Ana Pereira, a Aida, temos aqui várias pessoas que estão nesta área e que vão... Joaquim Cavasso, como sabem, é o presidente executivo do Grupo Trivalor, que é um grupo muito importante, e que tem feito um grande trabalho nesta área. Quer também fazer um comentário ou levantar alguma questão? Breve. Jaime, muito obrigado aqui pelo desafio. Cumprimento as minhas amigas que acabaram de fazer, que eu ouvi com toda a atenção, embora estivesse Aliás, a estar. o Joaquim foi colega de curso da Isabel, né? Que eu saiba, né? Sim, Exatamente. e estive também no BSSD e a Trivalor está no Grace, e portanto temos acompanhado, são duas boas amigas que admiro bastante em termos daquilo que tem sido o seu percurso e admiro a enorme capacidade de sacrifício que tem em prol de todos. Eu vou precisar de sair do carro, tinha dito ao Jaime que não podia ficar o tempo todo, mas eu ouvi atentamente ambas as posições e revejo-me no percurso que, sobretudo, a Isabel detalhou com mais detalhe. Foi para a Trivalor no início o que era responsabilidade social, corporativa, empresarial, era pagar impostos. Ponto final. Hoje não é assim. Hoje eu vou mais longe e ligado até um pouco àquilo que o Miguel Fontes acabou de dizer agora. Tem que fazer parte do modelo de negócio. Nós temos que acomodar no nosso modelo de negócio a parte do S. Não pode ser de outra maneira. Podemos ir a montante, vamos obrigar a que os nossos parceiros e pequenos fornecedores também sigam as mesmas práticas, e acho que se todas as empresas, toda a economia funcionar desta forma, vamos conseguir alcançar os objetivos de ter uma sociedade mais justa, mais equilibrada, sem tantos... sem que temos hoje, e portanto podemos ter uma sociedade melhor. Acho que essa é a visão que eu tenho, é aquilo que a Trivalor pretende fazer, é para isso que os nossos acionistas dão-nos, temos autorização, temos cobertura para ter para fazer desta forma. Portanto, é isso que eu queria dizer. E agradecer os contributos, naturalmente. Sim, senhor. Pronto, vamos só juntar mais dois testemunhos e passo já a ambas. Ana Gonçalves Pereira também tem feito um trabalho muito grande nesta área. Um pequeno testemunho ou alguma questão para as oradores? Obrigada, Jaime. É sempre um prazer ouvir aqui. A Margarida foi minha professora no Women on Board, portanto, é mais uma das iniciativas da Academia VDA para pôr aqui as mulheres preparadas para liderar boards e para liderar empresas. E a Isabel Jonia, claro, é uma referência, não é? Portanto, foi um gosto, e o Miguel Fontes também. Foi um gosto ter-vos ouvido. Eu estava a ouvir o Miguel Fontes, eu lembrei-me de uma frase muito interessante do Miguel Alves Martins, que foi presidente do IES, o primeiro presidente do IES em Portugal, e que o Miguel dizia: o meu maior sonho é que o IES não seja necessário, ou seja, quando um instituto de empreendedorismo social não for necessário num país, quer dizer que está tudo a funcionar em harmonia e que o ecossistema está equilibrado. E com a responsabilidade social nas empresas é um bocadinho o mesmo. A lei das cotas para a deficiência, todos estes relatórios são medidas necessárias para forçar uma mudança de comportamento. Eu tenho muita visão também do lado das empresas, e também concordo aqui com o social washing que o Miguel falava. Às vezes há empresas que se orgulham de ter apoiado 5.000 colaboradores com programas de saúde mental, quer dizer, mas calhar estes problemas foram causados pela própria empresa e
e pelos danos provocados por gestões de empresas às vezes não tão responsáveis assim, não é? Portanto, quando alguém se vangloriza de ter muitos programas para mitigar muitos males, se calhar se começássemos pela raiz do problema, não ter o mal, não precisávamos de o mitigar, mas pronto, é tudo um bocadinho também filosófico. Eu só gostava de trazer aqui à discussão a camada mais dois pilares atuais, que é o talento. Os miúdos hoje em dia, quando entram para as empresas, vão ver os relatórios de responsabilidade social, vão ver se podem ser voluntários. Portanto, isto já é um critério de escolha de empresas quando se entra no mercado de trabalho, que é mais uma força que as empresas vão ter, mais uma motivação para mudarem. E depois já é uma vantagem competitiva. Em empresas onde já trabalhei, duas propostas muito semelhantes de um fornecedor, o desempate é feito, vamos lá ver se esta empresa, quantas mulheres tem na liderança, se contrata pessoas com deficiência, se tem programa de voluntariado. Portanto, isto já é critério de escolha de grandes clientes ao escolher fornecedores, seja de tecnologia, seja de retalho, seja do que for, o que são tudo bons sinais, não é? São sinais que validam todo este trabalho que tem sido feito. E o outro pilar é a tecnologia. Eu acho que vivemos aqui agora uma época maravilhosa de democratização da tecnologia que vai ajudar a que este impacto dos projetos sociais chegue a mais pessoas mais rápido e com mais qualidade. Portanto, queria só trazer aqui depois também saber a opinião da Margarida e da Isabel e do Miguel sobre o papel que a tecnologia também vai ter a ajudar a que mais respostas tenham mais impacto. Muito bem, e para fecharmos esta primeira ronda, temos aqui o Jorge Batista, pronto, como sabem, esteve ligado muitos anos a um grande projeto empresarial, a Primavera, ainda está indiretamente, e agora vai montar uma fundação. Jorge, a partir de Braga, que é uma cidade também que todos nós gostamos muito, qual é a perspectiva sobre este tema? Quer colocar alguma questão, algum comentário? Não, antes de mais agradecer o convite e a oportunidade também de estar aqui neste fórum. Estou numa fase nova da minha vida, portanto, o universo empresarial teoricamente ficou para trás e agora preparo-me com o José Dionísio e outras pessoas afincadamente para que a Fundação Primavera seja reconhecida e possa colocar o seu propósito no terreno, é aquilo que nos motiva neste momento. Este tema em si é um tema muito, muito importante na vida das organizações, na vida da sociedade que queremos construir. E temos que ser otimistas. Temos que ser otimistas, aqueles que estão aqui, no sentido de poderem, de alguma forma, arrastar outros para este tema. Porque eu temo que haja um trabalho infindável para fazer nesta área, do ponto de vista de envolver a organização a partir de cima. Não necessariamente as organizações a partir de baixo, onde há vontade genuína de ajudar nas pessoas, de fazer, por exemplo, voluntariado, mas temo que ao nível dos boards das organizações o tema ainda seja um tema tem que ser porque os clientes não nos compram, se não tivermos, digamos, esta vertente comunicacional, tem que ser porque os bancos já não nos financiam da mesma forma se não tivermos o nosso relatório presente, mas a verdade, certamente, se tivéssemos capacidade para fazer essas auditorias de forma séria, é que haverá muitos relatórios que são mesmo para inglês ver, não é? Não são a verdadeira natureza das organizações. E se perguntarmos, mas qual é o orçamento que a organização tem para efetivamente fazer as coisas que interessam fazer e provocar resultados positivos na sociedade, seja lá de que forma for. Somos capazes de ter surpresas e o orçamento para o marketing da responsabilidade social é capaz de ser superior, muitas vezes superior, ao orçamento que vai efetivamente fazer a diferença. Mas pronto, há esperança, e há esperança que organizações como a Grace e pessoas como a Margarida e a Isabel e muitos outros no terreno todos os dias ajudam a mudar as mentalidades. É um pouco como os temas há 20, 30 anos atrás, quando se falava de gestão da qualidade nas empresas. Hoje não se fala sobre isso, está incorporado nas organizações, senão não se vende, não é? E este é um tema
que exige persistência, muita persistência. E eu penso que realmente, se nós conseguirmos, se as organizações se forem dotando de pivôs, e sobretudo ao nível do board das organizações, em que estes temas não sejam, digamos, sejam trazidos sistematicamente às decisões, sejam levados depois aos procedimentos das organizações, portanto, em caso do desempate, vale quem efetivamente praticou bem. Vamos lá, vamos conseguir, mas vai demorar o seu tempo. Muito bem. Vamos então passar a um comentário da Isabel e da Margarida. Portanto, passa a Isabel, depois passa a Margarida. E depois fazemos um segundo round, está bem? Muito bem. Bom, muito obrigada. Eu não gosto nada de comentar os comentários e acho que tivemos aqui contributos ótimos e que vieram Também acrescentar. tivemos, Isabel, desculpe interromper, tivemos uma outra questão no meio dos comentários. Não sei se calhar não reparou, mas pronto. A Ana, penso que colocou uma questão, a Ana Gonçalves Pereira. Não sei se quer repetir outra vez, Ana, já agora, para a Isabel. O impacto que a tecnologia pode vir a trazer no impacto das respostas Sim, sociais. muito bem. É enorme, quer dizer, é enorme e há todo há um, um enorme campo onde se podem gerar grandes resultados, mas sobretudo onde se pode conseguir ter uma atratividade, por exemplo, no setor social, para jovens que vêm cheios de gás e que com vontade de mudar o mundo, com imensa paixão e que podem realmente gerar impacto, assim as pessoas das organizações de solidariedade social libertem ou aceitem estes jovens e aceitem que a tecnologia vai potenciar os apoios. Nós temos aqui mundos que são mundos muito diferentes. Eu já trabalhei no mundo empresarial, corporativo, como diz a Margarida, que eu não gosto nada do tema, mas depois já trabalhei até numa instituição comunitária e morei 8 anos em Bruxelas, trabalhei no Comitê Económico e Social, conheço, e depois estou há 32 anos no Banco Alimentar e, portanto, conheço muito bem o mundo social. E são mundos tão distintos que nós temos que arranjar aqui pontes que permitam potenciar este impacto, mas com que as pessoas que querem gerar este impacto e realmente ter uma intervenção no S, na área social, não se desiludam e não fiquem tristes porque se sentem mal acolhidas. Durante muito tempo havia quase que uma dificuldade em estes mundos se perceberem. Hoje mudou muito. Quando eu fundei a Entreajuda há 20 anos, vou-te contar esta história que é incrível. A Entreajuda, o objetivo era levar gestão e organização ao setor social. E funciona com tutores voluntários que querem ajudar a mudar pessoas qualificadas com competências distintas que querem ajudar a mudar uma organização. É uma a uma. E a primeira, achei que eu era a primeira tutora. E foi no CSP da Ajuda. E fui ter com o padre, e o padre tinha uma obra social incrível. Ali na Ajuda, uma zona muito pobre, mas ele queria abrir um lar. Primeiro que tudo, nem sequer tinha o terreno licenciado, houve um escritório de advogados que com o uso capião, em 5 dias, conseguiu legalizar o terreno para abrirem um lar. Mas eu disse, olha, senhor padre, vamos montar aqui, primeiro que tudo, uma contabilidade por centos de custo, para o senhor saber onde é que pode poupar e quais são os custos. E ele deitou as mãos à cabeça e disse, ai não, doutora, mais custos não. E, portanto, há aqui um tema de linguagem em que, quando se fala de centros de custo para uma instituição é um custo e para uma pessoa que sabe gestão, não, é para diminuir o custo. E, portanto, há aqui um caminho a percorrer na descodificação da linguagem. É isso que a Entreajuda vem fazendo há muito tempo e usamos muita tecnologia. E eu até aproveito para deixar aqui um cumprimento ao Jorge Batista, público, porque quando, no princípio de eu criar a Entreajuda, uma das primeiras coisas que eu fiz foi ter com a Primavera a Braga, e o Jorge lembra-se bem, e dizer: eu quero o seu Primavera para pôr os bancos alimentares que há em Portugal, e nessa altura já eram para aí 18, hoje são 21, que ajudam a alimentar 4% da população portuguesa,
eu quero os bancos alimentares com o melhor programa de gestão cá em Portugal. E, portanto, vocês têm o Primavera, vamos adaptar o ERP Primavera à realidade dos bancos alimentares. Assim foi. E hoje há 18 dos 21 bancos alimentares que usam o ERP Primavera porque o Jorge Batista percebeu que isto era uma responsabilidade social que a empresa Primavera queria fazer, mas mais do que isso, que a pessoa, Jorge Batista, quis fazer. E, portanto, eu nessa altura, a única coisa que eu tive que fazer foi com a pessoa a quem o Jorge Batista, ou a Primavera, me indicou, dizer o que é que eu queria que se adaptasse, e assim se fez com a Diginfor, uma das entidades parceiras da Primavera. Isto foi há anos, sem fim, foi há 18 anos, quase que ainda nem se falava disto. E, portanto, a responsabilidade social das empresas para o setor social, mas também igual para o setor ambiental, depende da convicção verdadeira das pessoas que querem mudar o mundo. Eu, só para concluir, faço voluntariado desde os 12 anos. E a minha mãe, como nós tínhamos férias desde o 10 de junho até ao 5 de outubro, a minha mãe achava que era tempo demais, fazia voluntariado visitando os bebés que estavam para ser operados no Hospital da Parede, desde os 12 anos. Sempre eduquei os meus filhos a terem um trabalho voluntário. Mas para mim o voluntariado não é só uma coisa gira. O voluntariado é uma forma que eu acredito que estou a mudar o mundo e, portanto, eu acredito que o voluntariado faz parte de mim e sempre em toda a minha vida fiz voluntariado mesmo quando mexei em Bruxelas. O voluntariado hoje é só visto como team building ou como algo que pode realmente ser giro, criar, mas não é isso. O voluntariado é individual porque eu acredito que sozinha ou em grupo posso gerar valor. E é a mesma coisa com a responsabilidade social. Tem que haver uma convicção de que mais do que parecer tem que ser. E isso tem que ser, não é do board, como a decisão do board, mas é das pessoas que constituem o board que acreditam que vai ser assim, porque vai ser melhor para a empresa como um todo. Eu uma vez ouvi uma definição do que é a diferença entre um egoísta e um altruísta. E a diferença é que o altruísta dá primeiro uma voltinha nos outros. E esta é um tema, eu, se participo para construir um mundo melhor, eu também fico melhor, o meu mundo fica melhor. E, portanto, eu acredito que tem que haver realmente uma determinação na cabeça, eu acredito que se eu intervir para a minha comunidade ficar melhor, então eu vou também ficar melhor. E não é só para que o mundo fique mais bonito ou mais verde, é porque é melhor também para mim e para a minha família e para todos aqueles que me rodeiam. Muito bem. Margarida, também um comentário a estas primeiras notas e questões. Muito bem, obrigada. Então, tentando assim correr os temas. Relativamente ao que o Miguel disse, eu também acho que compensar as externalidades negativas é apenas o grau zero, não é? Isso é aquilo que te mantém o oxigênio corporativo ou o oxigênio empresarial que se chama licença social para operar. Senão, eu acho que as empresas que não compensem as externalidades negativas a prazo já foram, ninguém descontou ainda, não é? Agora, é evidente que aquilo que hoje as empresas podem fazer é muito mais interessante que isso, que é tornarem tudo isto estratégico, tudo isto inerente ao negócio e fazerem disso uma vantagem competitiva. Até porque é muito evidente que as novas gerações, enfim, já não querem, já não aceitam as coisas que nós queríamos e as coisas que nós aceitávamos. São elas também que estão a reescrever, by the way, o novo contrato social. Portanto, nem que seja pelo lado do talento, não é? Se nós não conseguimos atrair e reter o talento, não temos o fuel, digamos assim, com que nos alimentar para competir com os outros e quem ganhar a guerra do talento tem, enfim, uma vantagem competitiva gigante, já para não falar em todos os outros temas que foram aqui abordados. Quem tiver melhores práticas acaba por ter o dinheiro mais barato, acaba por também conquistar os consumidores, etc. Portanto, sim, no final do dia isto é um tema de vantagem competitiva, mas pelo menos já não dá para não compensar as
as externalidades negativas. E de antes dava, de antes, desde que pagássemos salários e impostos, estava tudo bem e assim se vivia alegremente e de resto com imenso sucesso. E só o facto disso ter deixado de ser possível, eu acho que é uma mudança de paradigma muito, muito grande. Depois, acho que isto que a Isabel disse é muito importante, sobretudo quando extrapolado para as empresas. Quando a Isabel diz que é do meu interesse e da minha família que o mundo seja melhor. Isto é verdade em todas as dimensões. Às vezes as empresas não pensam nisso, mas é do interesse das empresas que a sociedade seja mais justa e mais equilibrada. É do interesse das empresas que os imigrantes estejam melhor integrados. É do interesse das empresas que as pessoas com deficiência encontrem trabalho. Ou seja, é do interesse das empresas que os temas fraturantes não fraturem, porque quando os temas fraturantes fraturam, uma das principais e mais imediatas vítimas são elas próprias. Portanto, claro que também é no seu interesse. Isso faz delas egoístas ao tentarem resolver esses problemas? Acho que não. Acho que, na verdade, todos, se nós ao resolvermos os problemas dos outros também formos resolvendo os nossos próprios, acho que isso é que verdadeiramente é a roda que faz as coisas, digamos, que andar mais depressa. Quanto à tecnologia como enabler, 200% e graças a Deus, não é? Acho que isso também, a tecnologia trouxe aqui uma aceleração a tudo isto e felizmente as novas gerações são nativos digitais, portanto já nem sabem o que é viver sem tecnologia e não há de tardar muito para que sejam as novas gerações que estejam sentadas nos boards. Enquanto isso não acontecer, concordo com o que disse o Jorge Batista, ou seja, é evidente que muitas vezes o que é mais difícil é levar o tema para o board. O que é mais difícil não é arrastar a organização para o tema. A organização arrasta-se facilmente para muitos destes temas. O que é difícil é arrastar o tema para o board, porque o board aprendeu Milton Friedman, porque o board é de outra geração e isto também são temas, não vale a pena, estes temas também têm uma componente geracional forte e, portanto, eu não estou à espera que as pessoas enfim, sejam todas substituídas nos boards por outras gerações e até conheço muitas pessoas da minha geração e até mais velhas que eu, que são completamente entusiastas deste tema e que já perceberam o quanto a mudança de paradigma importa, digamos, ou implica a mudança do modelo de negócio. Portanto, isto não é meramente um tema geracional, mas também é um tema geracional. E, portanto, eu acredito que quando estas novas gerações estiverem nos boards, apesar de tudo, e cheios de tecnologia, aí sim vai ser a combinação que vai eventualmente dar uma maior velocidade a tudo isto. Daí também o meu otimismo. Pronto, vamos passar. Já, deixe-me só contar uma Sim, história sim, sim. extraordinária que me Muito aconteceu gosto. no Banco Alimentar. Já há muitos anos, quando as empresas começaram a substituir os presentes de Natal que davam aos seus clientes por contribuições filantrópicas ou mecenáticas de dinheiro para algumas instituições de solidariedade social, o Banco Alimentar nunca deixa usar a sua marca neste tipo, nem o nome, neste tipo, desgasta muito a marca. E houve um dia que telefonaram lá para o Banco Alimentar, falaram com a minha secretária e pediram para falar comigo. E era um homem que eu não conhecia lá nenhum, um senhor que eu não conhecia lá nenhum, e disse: Olha, doutora Isabel Jónia, por favor, venho pedir que me devolva o meu presunto. E eu caí de rabo na cadeira e disse: Mas o seu presunto não estava a perceber. Ele disse: Não, é que eu sou fornecedor de uma empresa que era de eletricidade, de coisas elétricas, de material elétrico, e habitualmente essa empresa dava-me um presunto no Natal. E este ano recebi um cartão de boas festas a dizer que este ano o habitual presente tinha ido uma contribuição financeira para o Banco Alimentar. Portanto, eu quero que a senhora me dê o meu presunto. E, portanto, isto é para perceberem que casos como estes, há pessoas para tudo. E eu também conheço, também percebo que o homem estava à espera daquele presunto para comer com a família no dia de Natal. E sentiu-se. Este senhor nunca mais deu uma contribuição para o Banco Alimentar, o que não é bom, não. Muito bem. Peço desculpa. Bem, vamos passar só a uma segunda ronda, para que ainda temos algum tempo. Não sei se a Judite, que está em Aveiro, também quer dar o seu pequeno contributo, e depois passa mais duas pessoas. Bom, o meu contributo, não sei, é uma questão que eu gostava de colocar, porque o meu mundo, o meu contexto, é muito das micro e pequenas empresas.
E eu ouço estas partilhas super interessantes, mas depois, quando chegamos ao terreno, isto é um tema muito, muito distante das cabeças dos boards que não existem, não é? Temos aqui empresários que estão aflitíssimos a resolver problemas de acesso ao capital, de captação de talentos, de implementar inovações. Eles estão a lutar pela sobrevivência dos negócios deles, pequenos negócios. E são 99%, não é? O nosso contexto empresarial, maioritariamente, são estas micro e pequenas empresas. E a mim, o desafio grande e a questão que coloco para todos refletirmos um bocadinho é como é que nós podemos transformar ou trazer estas pessoas que têm um impacto grande, acredito eu, e que podem ter aqui um papel relevante nestas questões da sustentabilidade e responsabilidade social, como é que nós podemos trazer estas pessoas para estes temas, como é que nós podemos mudar-lhes a atitude, que, como dizia a Isabel e a Margarida, trazer aqui pessoas com uma atitude de quererem fazer o bem, porque o bem é o bem para eles e para o próximo. Como é que nós podemos incentivá-los a trazerem isto para os planos de negócio, para os orçamentos que eles nem têm, eles não têm orçamento para um ano. E este é o grande desafio. Eu não sei como é que se faz. Eu estou aqui muito ouvinte, porque para além desta tarefa das empresas, eu dou aulas aqui na Universidade de Aveiro e temos uma unidade curricular agora que vai trazer estes temas da responsabilidade social. Como é que nós podemos começar o mais cedo possível a garantir que as pessoas têm este mindset, esta atitude de fazer o bem pelo bem, porque é o bem que faz com que o bem seja contagiado. Isto devia ser uma atitude, eu não sei qual é o caminho, verdadeiramente, gostava de vos ouvir. O... Desculpa. Não, se calhar juntar mais duas fazer mais questões e depois fechamos também. Temos aqui também o Belmiro Torres Couto, que normalmente nos costuma falar de vez em quando de Budapeste. Belmiro, não sei se queres colocar alguma questão, mais até da experiência internacional e dessa vivência Obrigado, a partir de fora. É verdade que o ISG neste momento é transversal a todos os países e, portanto, está em todas as organizações e é verdade que hoje somos confrontados com a obrigação de, como dizia a Margarida, de compliance em muitas das nossas práticas e muitos dos nossos negócios. Também é verdade aquilo que disse agora a Judite, nós só vemos isto nas grandes empresas. E, portanto, de algum modo, poderia haver aqui mecanismos de compensação de quem não faz ISG ter que ter algum mecanismo de compensação, eventualmente fiscal. Mas depois caímos outra vez na história, não é? Que começou por ser, digamos, o primeiro comentário da Margarida sobre a teoria de Milton Friedman, quer dizer, pagamos impostos e isso aqui é a nossa responsabilidade social. Enfim. Eu hoje já acredito que as novas gerações estão de facto imbuídas deste espírito, não há volta a dar. E portanto, daqui por uma geração já não estamos a falar da interiorização, ela já cá está. Foi como há bocado disse muito bem o Miguel, o Jorge Batista, a qualidade também era e agora já cá está, já ninguém discute se há ou não há qualidade. Eu diria que se olharmos para a empresa como um organismo e, portanto, um organismo que reage para os psicólogos, eu sou engenheiro, se olhássemos para uma pirâmide de Maslow, a partir do momento que a empresa passa aos dois níveis de higiene, de saúde, de bem-estar, digamos, físico, então assim começa a perceber que tem muito mais coisas, tem que parecer bem, tem que vestir bem, tem que estar cheiroso, E, portanto, o ISG está nessa fase em que a empresa já paga os salários, já tem sobrevivência e, portanto, sente também a sua responsabilidade social e isso faz parte da sua genética, faz parte do seu funcionamento. E eu creio que isso hoje está absolutamente endogeneizado na nova geração e, portanto, daqui para uma geração não estamos a discutir se isto é ou não é, na minha opinião. Gostava de fazer um comentário àquilo que há bocado ouvi falar das tecnologias no setor social e eu sou daqueles que digo assim, a inteligência artificial, as tecnologias vai arrumar com as organizações sociais, porque a maior parte das organizações sociais de facto controlam e gerem as pessoas que têm dificuldades e que têm acesso aos benefícios sociais. E, portanto, se a gente retirar peso, e temos que ter consciência disso, hoje o setor social custa muito dinheiro em organização. Provavelmente a ação social é menos dinheiro em alguns setores, em algumas áreas,
Se calhar, se falarmos nos jardins de infância, assim não será, mas se falarmos, se calhar, no apoio social direto às famílias, gastamos mais dinheiro nas assistentes sociais, na organização social, nas IPSS, do que propriamente no dinheiro que damos às famílias que precisam dele. Eu já geri instituições sociais, já agora digo à Isabel, e cumprimento a Isabel, que ela já não se lembra de mim, mas eu estive na Fundação do Banco Alimentar de Aveiro, com o Coronel Martinho, e andamos ali muitos anos a fazer nascer aquele projeto, que agora já tem, digamos, outras equipas e muita gente a tomar conta dele. E estive noutras organizações sociais em que, a determinada altura, me lembro uma vez de um comentário, e termino. Uma assistente social dizia: veja lá a nossa tesouraria, o que é e tal, não podemos e tal, mas este mês já demos mais de 2.500 euros de apoio social direto aqui às famílias no nosso gabinete, lá num gabinete num bairro social. E eu disse assim: pois não, 2.500 não, vocês deram muito mais, porque estão aqui duas técnicas, mais uma viatura, mais um gabinete, e deram 2.500 euros, e eu diria, já deram para aí 15.000. Ou seja, a organização custou muito mais do que os 2.500 que foram dados. A inteligência artificial tem que fazer isto, as tecnologias têm que fazer isto. Isto é, em vez de estarmos a gastar dinheiro em organização, em estrutura, em controlo, temos que tornar o dinheiro mais eficaz, mais eficiente no apoio direto das causas, da produção. Ou seja, temos de tornar a organização social mais eficiente. Este é um comentário à parte e merecia uma smart discussion. Muito bem. Pronto, não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão. Nós também estamos a caminhar para o tempo normal destas sessões, às vezes um pouco mais ou menos. Pronto, então eu passo agora à Margarida e depois a Isabel encerra. E agradeço já a todos pela vossa sempre muito interessada participação. Margarida. Obrigada. Não, queria só, enfim, a pergunta da Judite fez-me lembrar uma das coisas mais engraçadas, enfim, no sentido de curiosas e bem exemplificativas daquilo que estamos a falar. Me aconteceu quando eu era presidente do Grace, que havia um empresário do Norte que insistia muito em falar comigo, mas ele não era associado do Grace e eu, enfim. A minha vida era muito ocupada, tipicamente disponibilizava-me para atender associados do Grace, mas não associados do Grace, tentava que não passassem da minha secretária, que fazia ali barragem, mas o senhor insistia tanto, eu lá em desespero lá o atendi e ele disse-me assim, era uma microempresa, quer dizer, não sei se era micro, mas era uma pequena empresa do Norte, fundada por um senhor com a quarta classe, cheio de mérito, que na altura da crise da Troika se virou para a exportação, exportava 90% de tudo o que fazia e tinha, pronto, isso já não era tão bom, tinha quase 70% da exportação concentrada num único cliente, que era o cliente mais importante dele, um cliente alemão. E tinha recebido um questionário desse cliente, um questionário até relativamente simples, ESG, um questionário ESG mais ou menos binário, tipo, tem plano de igualdade, não tem plano de igualdade, ou seja, um questionário até relativamente simples. Aborda o tema da saúde mental, não aborda o tema da saúde mental, não era daqueles questionários super complexos. E ele diz-me assim: olha, doutora, eu recebi aqui um questionário e eu vi logo que era melhor eu dizer a tudo que sim, porque senão as coisas não me iam correr bem. E agora o que eu precisava é que a doutora me dissesse o que é que eu tenho que fazer para passar tudo a ser verdade. Ou seja, no final do dia é pelo mercado. O que aquele senhor não podia era perder aquele cliente e, portanto, se para o cliente era importante saber se ele media a pegada de carbono, se ele tinha um plano de igualdade, se o tema da saúde mental era abordado, se contratava pessoas com deficiência, ele respondeu tudo que sim, sabendo que estava a mentir. Não queria era mentir muito tempo, porque eu sou um homem sério, doutor, eu sou um homem sério. Isto é a pressão do mercado e acho que as empresas, as PMEs, infelizmente, vai ser por aí que lhes vai cair a ficha. Agora, se elas não se prepararem para quando essa ficha cair, se fazerem à estrada, essas são aquelas a quem a vida não vai correr tão bem. Mas as PMEs, porque não têm a estrutura, não estão a pensar nisso, mas no dia em que o principal cliente lhes disser: olha, então vou mudar de fornecedor, acredite que para tudo e vão fazer essas coisas todas que são importantes. Portanto, é pelo mercado. No final do dia é pelo mercado, é pela vantagem competitiva, que é o melhor motivador, do meu ponto de vista, muito melhor que a porcaria da compliance.
Certo. Eu concordo, eu acredito perfeitamente que seja essa pressão. E também sei, acredito que muitas delas vão terminar assim, sem fazerem o É, caminho. pronto. Mas eu acho que tínhamos que pensar um bocadinho é como é que as próximas micro, porque elas vão continuar a nascer, vão estar preparadas para isto, não é? Como é que os miúdos vão fazer um plano de negócios já com estes Os temas miúdos já aqui, não é? vêm com estes temas na cabeça. Já não há nenhum miúdo que saia da faculdade sem saber o que é que são estes temas, coisa que até há 5 anos não era Verdade. verdade. Portanto, também por aí acho que o tempo Exato. É ajuda. o que estava a dizer há um bocado a Ana Gonçalves Pereira, a propósito do talento e das pessoas, né? Hum, Isabel, para terminar. Bom, eu, para terminar, só agradecer, foi foi muito rico e é sempre bom, até nós próprios que achamos que estamos a lidar com estes temas todos os dias, refletimos um bocadinho mais neles. Em relação à relação com à preocupação, talvez, das pequenas e médias empresas e até das microempresas, eu diria, Judite, que há aqui uma relação win-win que se tem vindo a estabelecer. E essa relação win-win faz com que as próprias empresas que são mais pequenas encarem outro tipo de parcerias que não eram as habituais, até numa lógica de poderem potenciar o seu negócio ou até de poderem contar com algumas parcerias e alguns apoios. Por exemplo, o tema do desperdício alimentar, não vou citar nomes, mas a maior parte das pessoas que estão aqui gostam imenso do pão de uma padaria que há hoje muito em moda cá em Portugal, que tem grandes excedentes de pão. E se essa padaria não pudesse distribuir ou doar os excedentes a organizações próximas, tinha que destruir e pagava para destruir. E, portanto, as próprias empresas, mesmo pequenas e mesmo micros, têm que conseguir olhar para as parcerias numa lógica win-win, vendo como é que podem incorporar tudo aquilo que são parceiros até não naturais ou não óbvios, não como clientes de venda, mas como parceiros de reduzir alguns custos e, sobretudo, como parceiros que as ajudam a fazer com que as comunidades sejam mais solidárias, com que os seus colaboradores às vezes não têm, porque são unipessoais e quase que são poucos trabalhadores, mas com que se sintam humanamente mais realizados, assim podendo até libertar algum tempo daquilo que são afazeres e preocupações tão grandes que ficam quase sem conseguir ver mais nada. Quando se é bom, o tema, quando se é bom e quando se quer fazer o bem, bem feito mesmo, e quando eu digo o bem não tem nada a ver até teológico, é mesmo de contribuir para a solidariedade efetiva, as pessoas conseguem ganhar depois de libertar este tempo, porque têm uma lavagem de alma que faz com que fiquem mais fortes. Quando foi a pandemia, a seguir à pandemia, que as pessoas todas, as grandes empresas, as grandes, EDPs, Galps, os bancos, seguradoras, tinham o pessoal todo a trabalhar em casa, foram muitas as equipas que regressaram a trabalhar no coletivo com uma ação de voluntariado promovida pela Bolsa do Voluntariado, que nós ajudámos a realizar, seja no Banco Alimentar, seja noutra instituição. E as pessoas não queriam sair de casa porque estavam sentadas em casa e já estavam com preguiça de sair, mas vieram fazer em conjunto uma ação que não tinha a ver com o seu trabalho regular e que fez com que socializassem e tivessem vontade de estar outra vez com os colegas. E isto foi muito, muito interessante. Nós temos todos os dias, eu vou dizer isto e vocês podem não acreditar, mas temos todos os dias dezenas de voluntários. Amanhã, por exemplo, temos 190 voluntários, um grande escritório de advogados e mais a Equívia, por exemplo, amanhã sei de cor porque há bocado vi, que estão a fazer voluntariado no Banco Alimentar. Depois da manhã temos a Galp e temos a Fidelidade e temos
todos os dias departamentos das empresas que trazem os seus colaboradores, que saem de lá mais felizes, mas sobretudo dando mais valor àquilo que recebem nas próprias empresas. Porque são confrontados com uma realidade que desconhecem. Eu também gostava que alguns dos nossos políticos, que eu ouço falar na televisão sem saber nada do mundo real, fossem passar um dia comigo ao Banco Alimentar para ver o que é as mães de família que não têm à noite o que dá de comer aos filhos e mesmo, realmente. E, portanto, um contacto real, um contacto verdadeiro com a realidade, faz com que as pessoas fiquem com uma visão mais alargada e, sobretudo, menos egoísta. Muito bem. Muito obrigado, Sempre Isabel. Muito depois. obrigada, Margarida. E parabéns a todos pelas intervenções. Espero que tenham gostado desta quase hora e meia. E continuamos. Continuação de boa semana para todos, está bem? Muito obrigado. Obrigado, Obrigado. Jorge. Adeus, Obrigada, Jaime. Deus me Jaime.